Boa noite. Iniciar aqui o trabalho, o vídeo, comentando um podcast, a disciplina de geração de energia térmica renovável. Ressaltar, falar um pouco da energia térmica, os primeiros conceitos da história, a introdução à energia térmica, e todo o seu processo de adaptação na história, geopolítica. Então vou começar com uma introduçãozinha, falando que a energia térmica ela é uma energia relacionada à temperatura absoluta do sistema, que é dada pela soma da energia cinética e da energia potencial do sistema. Porém, é um gás ideal e ele corresponde apenas à dinâmica de translação, vibração e rotação. Para entender o que é energia térmica, analisaremos as operações de produção e aplicações da fábrica. Então nós vamos tentar ser breve, mas tentar explicar ao máximo, deixar claro no nosso podcast. Então, para entender o que é energia térmica, analisaremos as operações de produção e aplicação da fábrica. A energia térmica ela é uma forma de energia que está diretamente relacionada à temperatura absoluta do sistema e pode ser expressa como calor. No entanto, temperatura, calor e energia térmica são totalmente diferentes. Então a gente pode correlacionar isso de uma forma, elas têm a ver, mas tem vertentes diferentes. História da energia. A gente vai falar um pouco sobre conceito de história. Desde os primórdios dos tempos, os homens eles tinham a necessidade, né? Eu acho que a necessidade física e fisiológica não sei se essa é a palavra certa para falar, mas os homens eles usavam a energia para realizar as tarefas que garantiam sua sobrevivência. E a nossa dependência da energia continua até hoje, pois ela é essencial para realizarmos atividades diárias, seja acender a luz, preparar refeições ou nos locomover a grandes distâncias. Neste podcast, vamos conhecer a evolução histórica do uso da energia. Energia pode ser definida como a capacidade de trabalhar ou transferir calor. Na sociedade humana, a energia ela origina-se da forma corporal interna, ou seja, a forma alcançada por meio da cadeia ecológica. Então é quase uma ciência, na verdade, né? A gente pode falar, dar um exemplo parecido para entender essa necessidade. Então, as necessidades de energia humanas estão em constante evolução. Então, para suprir as necessidades iniciais, que são basicamente fonte de alimentação, iluminação noturna e aquecimento, como posso falar, você pode se concentrar em outras atividades para melhorar seu trabalho. Então, energia trata-se de uma evolução na vida cotidiana, ela é essencial, sem dúvida nenhuma. Eu acho que desde os primórdios a gente entende isso, e até hoje eu acho que a construção ela é essencial para tudo na vida. Tipo, de uma cidade, de uma sociedade, de uma obra,
tudo. Então nós vamos adentrar aqui nos conceitos básicos de energia, trabalho e potência. A energia térmica, a gente pode falar que ela pode, não sei, explicar de uma forma, ela sendo o resultado da soma da energia cinética e da energia potencial de todas as partículas constituintes do corpo humano. Então a energia térmica ela depende diretamente da temperatura absoluta do corpo humano, em Kelvin, e também do número de graus de liberdade do sistema, ou seja, do número de direções em que as moléculas podem se mover, vibrar, oscilar ou se movimentar e até girar. Então, adentrando um pouco sobre, a gente vai comentar sobre termodinâmica, mas para falar mais um pouco e iniciar sobre esse tema, a gente pode relacionar isso que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia térmica do sistema ela pode ser convertida em outras formas de energia, como calor e trabalho. Por exemplo, o calor refere-se à transferência de energia térmica causada apenas pela diferença de temperatura entre o sistema e seu ambiente. E por outro lado, o trabalho ele envolve a aplicação de força sobre o sistema. Então a energia elétrica é definida como a velocidade com que o trabalho é executado. Então tudo depende do trabalho. Em outras palavras, a gente pode falar que ela é uma medida do trabalho realizado em uma unidade de tempo. A unidade de potência do sistema de medição internacional é o watts. Acho que a maioria das pessoas tem esse conhecimento. E trata-se de uma homenagem a James Watt, matemático e engenheiro que aperfeiçoou motores a vapor para equipamentos elétricos. A potência representa então a energia elétrica que foi convertida em outra energia por unidade de tempo. Eu acho que ficou um pouco claro. Adentrando agora no assunto das leis da termodinâmica. A termodinâmica é um campo da física que estuda a transferência de energia. Ou seja, ela tenta compreender a relação entre calor, energia e trabalho e analisar a troca de calor e trabalho realizado no processo físico. A primeira lei da termodinâmica está relacionada ao princípio da economia de energia. Isso significa que a energia do sistema não pode ser destruída ou criada, mas apenas transformada. Então vamos supor, quando as pessoas usam bombas para inflar um objeto inflamável, elas estão forçando o ar para dentro do objeto. Isso significa que a energia cinética faz com que o pistão desça. No entanto, parte da energia é convertida em calor e perdida para o meio ambiente. Então determina basicamente que a energia se conserva. Isso quer dizer que nos processos físicos a energia não se perde, ela se converte de um tipo para outro. Exatamente. Por exemplo, uma máquina ela utiliza a energia para realizar trabalho. Nesse processo a máquina aquece, ou seja, a energia mecânica está degradada em energia térmica. Então a energia térmica se transforma novamente em energia mecânica. Então se isso, vamos supor, acontecesse numa máquina térmica, nunca deixaria de funcionar. Por isso o processo é irreversível.
Então gera-se uma entropia. Então existe uma fórmula, né? A fórmula do que representa a primeira lei da termodinâmica que diz que Q igual a T mais a variação de U, né? Onde Q é a quantidade de calor, T de trabalho, a variação de U, a variação de energia térmica. Então o calor ele é sempre transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso acontece de uma forma naturalmente, mas não o contrário. Então isso significa que o processo de transferência de calor ele é irreversível, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Então está relacionado a isso. Por fim, de acordo com a lei, é impossível converter completamente o calor em outra forma de energia. Por isso que o calor é considerado uma forma, vamos dizer, a gente pode dizer uma forma degenerada de energia. Acho que esse é o termo certo. Também existe a lei zero da termodinâmica, que consiste em dizer que zero refere-se às condições para a obtenção do equilíbrio térmico. E dentre isso, podemos citar o efeito de materiais que tornam a condutividade térmica maior ou menor. Então, de acordo com essa lei, a gente pode entender que se o objeto, vamos supor, o objeto A e o objeto B estão em equilíbrio térmico, e se o objeto A e o objeto C estão em equilíbrio, então B e C estão em equilíbrio térmico. Então, quando os dois objetos com temperaturas diferentes entram em contato, o objeto com temperatura mais alta transferirá calor para o objeto com temperatura mais baixa. E isso ocorre uma temperatura mais... exatamente, isso ocorre um equilíbrio da temperatura e ao equilíbrio térmico. Então a razão pela qual é chamada de lei zero é porque ela é entendida como uma lei que prova que as duas primeiras leis, a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica, elas são extremamente importantes e necessárias. Terceira lei da termodinâmica. Então já em outro ponto, a terceira lei da termodinâmica, ela parece ser uma tentativa de estabelecer um ponto de referência absoluto para determinar a entropia. O que é entropia? Entropia, na verdade, ela é a base da segunda lei da termodinâmica. Então, um físico, a propósito, o que ele fez? Ele concluiu que a matéria pura com a temperatura zero não pode apresentar entropia próximo de zero. Por esse motivo, trata-se de uma lei polêmica considerada por muitos físicos como uma regra, na verdade, e não como uma lei. Então, nem todos se acataram. Deu para entender um pouco sobre as leis das termodinâmicas. E a gente vai começar a falar um pouco do assunto de máquinas térmicas. Como funciona o rendimento das máquinas térmicas? Então, para que um dado sistema realize trabalho, as custas da energia retirada na forma de calor de uma fonte térmica por um processo são necessárias duas fontes técnicas com temperatura diferente. Então, os dispositivos que realizam essa atividade, o processo cíclico, são chamados de máquinas térmicas. Então, uma máquina térmica ela retira certa quantidade de energia na forma de calor
da fonte quente e transfere uma parcela dessa segunda para a fonte fria. Então, em um ciclo completo, o sistema retorna ao estado inicial de modo que o ΔU, né, que é a variação de energia térmica, já que é a energia interna, a função de estado. Então o trabalho é realizado em cada ciclo, que fica W igual a Q2, né, a forma de calor, menos Q1, que é a fonte fria. Então, por isso o rendimento mede a eficiência, porque uma máquina térmica converte o fluxo de energia na forma de calor em fluxo de energia na forma de trabalho. Então, o rendimento ele é definido como a razão entre o trabalho realizado no ciclo e a quantidade de energia retirada da fonte quente na forma de calor. Então, na verdade, a saída do motor térmico ele é menor do que o máximo permitido pela termodinâmica. De acordo com a transição adiabática, o atrito durante o trabalho e a troca de calor com a parede do recipiente inevitavelmente causarão vazamento de calor. Além disso, como o gás tem baixa capacidade calorífica e a variação de volume é limitada pelo tamanho da máquina, o uso desse gás reduzirá a eficiência do ciclo térmico. Os fluidos, como água, então são as mais usadas em temperaturas operacionais abaixo do seu ponto crítico. E, portanto, aproveita a transição líquida a vapor, porque eles não apenas exibem alto calor latente, mas também existem grandes mudanças de volume em ambas as fases. Então, a transição adiabática fala isso, né, do atrito durante o trabalho, a troca de calor em parede do recipiente, inevitavelmente. Como acontece a conversão e equivalências energéticas? Então, a gente pode iniciar falando que a relação entre economia e energia sempre foi base de demanda daquilo que vai precisar, daquilo que a demanda vai pedir. Então, na verdade, a crise do preço do petróleo foi um problema ecológico muito grande na década de 1970, que desencadearam grandes mudanças na forma como a energia é usada. Então, especificamente os países mais desenvolvidos, o termo coeficiente energia ele caiu drasticamente, de uma forma muito pesada. E tendo em vista a notável particularidade da matriz energética brasileira, falando um pouco sobre a matriz energética brasileira, onde existe um grande número de hidrelétricas, como autocombustível e também carvão vegetal, que competem com o que é considerado na forma moderna de energia. A gente pode dizer que porque é os mais usados atualmente. Eu acho que por isso, acho que as outras formas de energia ainda passam por um processo de adaptação, até mesmo nas grandes empresas. Eles ainda não chegaram a um ponto de comércio ou de adaptação
que fizessem render para empresas lucros necessários. E a crise, ela nunca acaba, né? A crise ela nunca acaba e isso também não facilita nada para as empresas e para a economia do país. Então, uma estimativa preliminar pode ser feita a partir do alto poder calorífico desses produtos, pois na maioria dos casos essa energia está na forma química. Então, outras formas de energia, como a primária como energia hídrica, eólica, solar e nuclear, passaram por um tratamento especial e sua capacidade de gerar energia cinética e térmica é geralmente considerada boa na maior parte dos produtos primários. Então, como o petróleo, como já o petróleo, já passa por um processo de transformação que os converte na forma mais adequada para os diferentes usos. Então, o petróleo uma energia primária, né? É geneticamente o centro de transformação, porque ele vai trazer, ele rende, né, para outras formas de energia. Então basicamente isso, genericamente é chamado como centro de transformação, um centro de conversão. Então, falando mais aqui do energia primária, o petróleo como a gente já falou, é um centro de conversão, Então entra a refinaria, né, onde são obtidos produtos de uso direto, como gasolina, diesel, querosene, gás liquefeito e por aí vai, né? Então, esses produtos são classificados como fonte de energia secundária, porque já vem de um processo de transformação. E em alguns casos, essas fontes de energias auxiliares, como o óleo combustível obtido do petróleo, passam por uma central de conversão onde são convertidas em eletricidade. Então está aí o processo, está aí onde se relaciona tudo. Então, em qualquer conversão, parte da energia é perdida no processo, já falando das perdas, né? Que geralmente acontece muito na transformação de energia, de calor. Quando a energia é dissipada, né? Então, ocorrem várias perdas. Então, a energia final, ela requer, a energia ela é recebida pelos usuários de uma ou duas formas em diferentes departamentos, como a estrutura de balanço de energia, ela pode ser dividida em elementar, que é a perda de transformação, mais a final, e a energia final inclui parte da energia primária e a secundária usada diretamente. Então, eu acho que o petróleo é uma marca, é um produto muito importante de transformação. E no decorrer do tempo, como antes do petróleo, a gente pode, acho que, imaginar como vivia a sociedade antes do petróleo, né? Como surgiu os primeiros usos da eletricidade. Não só do petróleo, mas tipo das usinas hidrelétricas, de todo essa máquina que hoje que transforma a eletricidade. Então, a grande mudança na energia ocorreu quando os cientistas da Idade Média a descobriram. Então, o desenvolvimento é matemático. Matemática envolve matemática, geometria, engenharia também. Lógico, a gente não pode
A engenharia está muito ligada diretamente a isso. E também outros campos que promoveu o domínio e a transformação das formas de energia disponíveis na natureza. E até hoje, né, é muito importante para se tirar a energia para que possamos usar. Então a natureza ela faz muito sentido. Então, com o início da Revolução Industrial, começou a era dos combustíveis fósseis. O carvão mineral substituiu a lenha e foi queimado diretamente para produzir vapor mecânico, sendo o primeiro combustível a ser utilizado em larga escala. Então, a primeira aplicação já veio mais para cá, para frente, e foi direcionada ao campo das comunicações, né? Um pouco óbvio. Os primeiros equipamentos que foram utilizados através de energia elétrica foram o telégrafo, né? Que vocês conhecem, e o telefone. Então, a tecnologia é a partir disso, né? Então, a gente pode relacionar tecnologia e energia a partir disso. Falando um pouco para fechar com o nosso podcast, a gente vai falar um pouco, porque quando se trata de energia, de petróleo, há uma grande disputa, né? Como já houveram em tempos passados guerras ocasionadas por disputa, hegemonia. Cada país quer ter hegemonia naquilo. Acho que é uma forma de criar soberania, né? Então a gente pode relacionar isso com a geopolítica de energia também. A energia faz muito. Ela foi grande causadora de vários tipos de guerras, várias guerras e crises. Então, dentro desse contexto geopolítico, uma vez que como o próprio nome indica, envolve toda a geografia política. Então, os países consumidores de petróleo, eles ficaram preocupados com o futuro, né? Então eles articularam alianças com os países produtores para garantir o abastecimento energético, visto que os recursos naturais do planeta não irão durar para sempre. Então a demanda por energia cresce a cada ano. Mas isso há um tempo atrás não foi bem assim que aconteceu. Várias crises foram geradas por aumento de preços, alguns países produziam mais, outros menos. Isso tudo se transforma em um grande bolo de problemas. Então, como a gente já viu falar, havia uma estratégia de gerar uma hegemonia econômica no contexto das grandes nações mundiais, né? Então, é um ambiente cada vez mais complexo. Esse ambiente da energia, do petróleo. Então, houve grandes disputas e disputas milionárias. Então, a disputa energética no mundo todo sofreu muita atenção, articulação e estratégicas e jogadas consistentes para que se conseguir aquilo que queria, que cada nação queria conquistar, mostrar para o mundo. Então queria causar um efeito de soberania para as outras economias. Então a partir dos impactos na economia, né, como a gente já pode descrever de uma forma mais direta, como eu já havia falado, houve crises que marcaram, né, o setor do petróleo,
crises surpreendentes, impactantes, que mudaram o mercado para sempre. Então hoje é difícil a gente perceber a alta e a baixa do petróleo a cada instante de tempo. Então nunca uma coisa controlada. É muito difícil controlar esse mercado. Então, a partir do século XX, até a economia mundial, principalmente em outros países altamente industrializados, passou a depender fortemente do petróleo e seus derivados. E já na década de 60, houve uma limitação da oferta do mercado internacional e a manutenção dos preços do petróleo foram uma das causas profundas da primeira crise que aconteceu em 1973. Isso. Então, desde então, a gente pode perceber que houve grandes problemas na economia e até hoje os preços em vários setores continuavam a nos atingir de forma diretamente. Os preços, isso, na verdade, gera um bolo, né? Não só falando da energia elétrica, mas também em outros setores da economia. Então gera-se um grande bolo de problemas desde que começou essas primeiras crises. Então é isso. Acho que deu para entender, deu para esclarecer um pouco do podcast. Eu falei que ia ser breve, mas eu acho que foi o tempo necessário para que houvesse um entendimento. Então, muito obrigado aos que vão assistir. Eu espero que esclareça de uma forma muito positiva cada um que assistir esse vídeo. Muito obrigado.